Olá, queridos alunos, tudo bem? Estamos aí tentando gravar mais uma videoaula, né? Para que vocês busquem, né? Continuar mantendo esse vínculo com a gente, busquem continuar estudando, se atualizando. Não desanimem apesar de tudo, ok? Saiba que eu sinto saudades de quase todos vocês, né? Bom, agora são quase 11h30 da noite. E eu vim gravar essa videoaula para vocês porque eu acho que esse é o melhor momento. Minhas filhas estão dormindo, a casa está silenciosa, fica mais escuro, então a luz fica menos pior, né? Esse raiozinho de luz que vocês estão vendo aqui, na verdade, é minha áurea emanando, tá bom? Então hoje nós vamos falar sobre resíduos sólidos, né? O último conteúdo que eu postei lá foi esse que nós veremos hoje, que são os dispositivos de proteção em aterros sanitários. Vocês, técnicos em meio ambiente, vão ter a capacidade de operar e entender o funcionamento de todos esses dispositivos, né? Como que nós fazemos para tratar o chorume, para tratar o metano, como que nós fazemos para proteger o lençol freático, né? Muito disso já foi discutido em sala de aula e nós vamos retomar agora, ok? Então, sentem-se confortavelmente nas cadeiras de vocês, respirem fundo e vamos começar. Ok. Então, qualquer dúvida, vocês levantem a mão. Ai, ai, ai! Não dá, né, gente? Vocês vão ter que aguentar firme aí, ok? Vou tentar ser bem objetivo, bem direto, tá? Bom, então o que nós vamos ver hoje são os dispositivos de proteção em aterros sanitários, né? O que torna um aterro sanitário seguro? Eu vou deixar isso entre aspas, né? O que torna um aterro sanitário ambientalmente seguro? E também para as pessoas que ali vão circular e vão, né, que vão trabalhar naquele local. Então é isso que nós vamos discutir um pouquinho nessa aula de hoje, né? Então, ó, a finalidade dos aterros sanitários é dispor e tratar os resíduos sólidos, causando o menor impacto possível, né? E ao longo de décadas, esses sistemas de proteção ambiental, eles foram sendo aprimorados, mas basicamente a gente ainda busca proteger quatro coisas, que é o solo, que são, né, o solo, os mananciais próximos e os aquíferos, a atmosfera e o entorno e a saúde da população, ok? Então essas são as quatro vertentes que nós buscamos proteger e todos os mecanismos que a gente cria e aprimora dentro de um aterro sanitário é para que esses quatro sistemas continuem íntegros, né? Uma vez que eles têm contato direto com o meio ambiente. Bom, a gente vai subdividir esses quatro sistemas em 9, tá? Então, nós temos a drenagem de fundação, que é o nosso primeiro sistema de proteção, a impermeabilização de base, segundo sistema de proteção, cobertura dos resíduos, terceiro, drenagem de águas pluviais, drenagem de líquidos percolados, drenagem de biogás, já são 6 sistemas, verificar a estabilidade dos maciços, o sistema de tratamento de percolados e o sistema de tratamento de biogás, ok? Então, eu montei essa aula da seguinte forma: expor o problema ambiental que o aterro causa, né, dentro desse item, e qual é a solução prevista, para que ela serve, algumas fotos para a gente poder ilustrar um pouquinho isso daí, tá? Então vamos começar, por exemplo, pela drenagem de fundação, né? Quando a gente fala da fundação do aterro, nós estamos falando da base dele. E isso é muito importante, porque a base bem feita vai impedir que todos os materiais que a gente coloca em cima dele passem para o fundo, né? E no fundo da base nós temos terreno, nós temos lençóis freáticos, né? Então a gente pode acabar contaminando uma área muito grande se a nossa fundação não for bem feita, tá bom? Então a gente busca fazer uma drenagem de fundo para proteger principalmente o lençol freático e o terreno que está em cima dele, né? O lençol freático pode ser muito raso,
né? Então, se você começar a depositar resíduos sem uma cobertura boa de base, você facilmente contamina ele, ou ele até pode ser profundo, mas ele é sazonal, né? Então, algumas épocas do ano ele sobe, outras épocas do ano ele desce, e se ele subir e ali você tiver uma contaminação, ele vai acabar levando isso para as camadas mais profundas, tá? Então, qual que é a solução para a gente proteger os lençóis freáticos? Bom, projetar um sistema de drenagem de fundação para escoar as águas naturais e do subsolo, né? Geralmente toda grande obra que exige escavação tem projetado um sistema de drenagem. É assim com os metrôs, é assim com os prédios, é assim com os túneis, e não é diferente com o aterro sanitário, né? Inevitavelmente a água brota do fundo, né, à medida que você escava. Então você projeta um sistema para que essa água seja coletada e drenada para outro ponto, né, para não prejudicar a base da sua estrutura. Você tem que também projetar poços artesianos para monitorar e testar, né, se a contaminação está ocorrendo e para que lado ela está indo. Então, geralmente, quando você faz o aterro sanitário, é a base dele aqui, você instala poços artesianos ao redor dele. E esses poços são monitorados frequentemente, né? Se um desses poços acusar algum tipo de contaminação, você sabe que existe uma pluma, né, de contaminantes indo naquela direção. E aí você tem como remediar, como reagir e evitar que isso piore, tá? Esse problema é amenizado quando a gente faz uma boa escolha da área. Então, antes da gente definir onde que vai sair o aterro sanitário, a gente tem que investigar o subsolo daquela área, ver qual que é a profundidade e a sazonalidade do lençol freático, né? E se aquilo lá for inadequado, quando eu digo inadequado, é porque o lençol freático é muito raso, né? Não é porque isso é bom, né? Porque a gente pode ter poço, pode ter agricultura, né? Mas para um aterro sanitário isso não é interessante, né? Quanto mais profundo for o lençol freático, melhor para a construção do aterro sanitário. Então essa imagem que vocês estão vendo não é, na verdade, de um aterro sanitário, mas de uma drenagem de fundo, né? Então, ó, esses tubos aqui, ó, quando eles liberarem alguma parte da obra, né, isso aqui vai começar a alagar, a água vai começar a chegar nesse ponto aqui, né? Então aqui é ligado numa bomba, essa bomba vai ficar sugando a água, mantendo essa parte aqui sempre limpa, né? Num aterro sanitário, raramente vai ter uma bomba, você vai ter esses tubos funcionando por gravidade, e escoando essa água para algum ponto mais baixo e seguro, tá? Então, olha só, por exemplo, a drenagem de base em um aterro sanitário, né? Então, provavelmente, toda a água que infiltrar daqui, que brotar daqui de baixo, né, vai ser recolhida por esses tubos, que tem essa camisa de pedras, né, e por gravidade eles vão ser drenados para um ponto mais seguro e longe da contaminação que o aterro causa, tá? Primeiro dispositivo de segurança, drenagem de base. Segundo, a impermeabilização da base. Não basta eu apenas tirar a água, né? Eu preciso evitar que toda a minha massa superficial, todo o meu chorume e outras substâncias consigam escoar para dentro da terra, tá? Então esse é o problema. O chorume e o biogás que são gerados na decomposição dos resíduos podem migrar para o solo natural e também para o aquífero. Dependendo da constituição do chorume, é possível que ele contenha metais pesados, hidrocarbonetos perigosos e uma carga orgânica muito grande, né? Então é como se fosse um esgotão mesmo que está indo para o subsolo. Por isso a gente tem que impermeabilizar a base do aterro com solo argiloso, então a argila compactada, né? Ela vira como se fosse uma camada de terra muito densa e pouca coisa consegue penetrar ali, ou geomembranas sintéticas, PAD e PVC. Tá? O PAD é o que tem sido mais usado ultimamente, que é o polietileno de alta densidade. Ele é um plástico que você consegue juntar um no outro, o mesmo que a gente usa para fazer tubulação de água, né? Então ele é como se fosse um plástico emborrachado, muito resistente, tá? Tem casos onde o solo natural é muito favorável e seguro, ou seja, ele tem uma baixa permeabilidade. Então você pode, inclusive, dispensar o sistema de proteção de impermeabilização de base. Lembrando que isso é uma recomendação, né? O bom técnico, o bom engenheiro, ele não vai abrir mão desse dispositivo de segurança confiando somente na impermeabilização do solo, tá? O que que o sistema de permeabilização tem que ter? Bom, algumas características. Ele tem que ser estanque.
Quer dizer o quê? Tanto o material que você for empregar, né, quanto a aplicação que você for fazer, tem que garantir que nada passe entre os meios, entre a célula de resíduos e entre o subsolo, tá? Tem que ser durável, né? Um aterro dura pelo menos 10 anos de vida útil, depois ele tem que ser monitorado por geralmente mais 30 anos. Então, durante 40 anos, você tem que ter um sistema que consiga reter as substâncias para cima ou para baixo, né? Resistência mecânica, o que quer dizer? Você vai ter tráfego de veículos em cima, tráfego de pessoas, células de resíduos, objetos pontiagudos. Você vai ter a própria massa do aterro, né, exercendo pressão ali. Então você tem que ter um material que não rasgue com facilidade, né, que não ceda às pressões mecânicas que vão ser criadas. Resistência às intempéries. Que são intempéries? Calor, chuva, umidade, vento, poeira, né? Situações naturais que tendem a fragilizar o meu sistema de permeabilização, né? Compatibilidade físico-química com os resíduos de seus subprodutos. Porque alguns materiais eles podem ser corroídos por ácidos, corroídos por bases fortes. Então você não vai empregar um material desse, porque no lixo vai vir de tudo, né? Então você tem que ter um material razoavelmente inerte e que consiga resistir a substâncias químicas que vão querer agredir ele, tá? Então olha só que bonitinho, olha só, uma manta de PAD, olha só, né? Então aí você faz aqui os taludes, né? Provavelmente isso aqui vai ser uma lagoa, não vai ser um aterro sanitário, mas uma lagoa de estabilização, tá? E eles estão forrando o fundo com essa manta para evitar que as porcariadas caia para fora, né? E penetre no subsolo. Olha que legal isso aqui, né? Acompanhando o perfil do terreno, ó, né? Você tem esse formatinho triangular aqui, bem bacana, né? Então a manta está aqui ao redor. E o que vocês veem aqui em preto, na verdade, são os tubos, né, de coleta de chorume, de coleta de metano, e uma célulazinha saindo aqui no fundo dessa foto. Legal, né? Tá? Aqui o pessoal instalando as mantas, ó. Então elas vêm em rolos, né, com esse tamanho pré-definido, e depois você solda um rolo na outra, né, usando a termofusão. Olha só que bacana aqui, né? Então eles também têm uma camada de argila por cima, né, para o veículo também não estragar o material que está lá embaixo. Reparei que eu ando falando muito né. Vou tentar me concentrar e falar menos. Bom, então nós vimos a impermeabilização da base, a drenagem da base, né? E agora a gente vai subindo. Vamos falar dos resíduos, a recobertura dos resíduos. Bom, qual que é o problema? Os resíduos descobertos, né? Se eles ficarem descobertos, você não pode caracterizar aquele lugar como um aterro sanitário, obviamente, né? Então, isso vai atrair inseto, vai ter risco de pegar fogo, vai atrair pessoas que vão querer coletar materiais recicláveis e outras coisas. Vai ter uma geração descontrolada de biogás, de chorume, porque ele vai receber chuva, o biogás vai direto para a atmosfera. Obviamente, aquilo vai feder muito. Se quando a gente cobre já fede, imagina sem cobrir, né? E vai dificultar o trânsito dos veículos, né? Os veículos não vão conseguir acessar as frentes de trabalho. Então, qual que é a solução para a cobertura dos resíduos? Cobri-los, né? Né? Aí de novo. Cobrir os resíduos. Então, a gente vai cobrir eles diariamente, progressivamente, à medida que o aterro for crescendo, né? Pelo menos uma vez por dia e sempre que necessário. Então, se eu estou recebendo muito resíduo, dobrando o volume, eu vou recobrir isso mais de uma vez por dia, tá? Nós vimos na aula passada, inclusive eu vou fazer umas aulas antes, umas videoaulas para tentar explicar as aulas anteriores. A gente viu como é que é a conformação das células, como é que a gente calcula a altura, a largura, né? Então, tudo isso é mitigado com a cobertura dos resíduos. E isso, obviamente, tem que ser feito de um jeito geométrico, né? Porque senão tudo isso pode vir abaixo. E aí morre gente, os resíduos descobrem, é um problemão. Olha só, a cobertura diária, né? Ou seja, aquilo que todo dia eu vou cobrir os resíduos, tem que ser de 20 centímetros. A gente vai achar na literatura também alguns autores que falam que pode ser de 15 a 20. Ok? Então, se você ouvir por aí, tem que ser 15 centímetros de cobertura diária, também não está errado, ok? Mas a gente costuma
trabalhar com 20 centímetros, que é ter aquela margem de segurança, aquele coeficiente de cagaço mesmo, ok? Então, todo dia fez uma célula de resíduo, compactou, inclinou, eu vou cobrir com 20 centímetros de argila ou de terra. Essa argila, essa terra pode vir do próprio aterro ou de algum lugar onde eu compro, etc. e tal. A cobertura intermediária, né? Ou seja, locais que vão ficar inativos por períodos maiores do que um mês, tem que receber essa cobertura intermediária, né? Então, quando você, por exemplo, tem um aterro que para crescer você trabalha numa área, depois você começa a construir a outra área dele. Enquanto você está construindo essa outra área, essa aqui não pode ficar desprotegida. Se você fizer só a cobertura intermediária de 20 centímetros, a cobertura diária de 20 centímetros, né, aquilo pode acabar se desfazendo com chuva, com vento. Então eu faço uma cobertura intermediária enquanto eu estou trabalhando na outra frente, para que essa aqui não se desfaça. Né? A cobertura intermediária aí pode ser também de mais 20 centímetros de terra, a 50, 60, depende do projeto, da inclinação, do tempo que isso aí vai ficar desprotegido, tá? E a cobertura final, que é quando eu alcanço um patamar, uma altura, ok? Que eu jogo então 60 centímetros de terra e uma camada vegetal. A função da grama, por exemplo, é evitar que a água escorra com muita velocidade sobre o patamar, sobre as bermas, porque se a água escorrer com muita velocidade, ela vai acabar varrendo embora a terra e também estabilizar o terreno, né? Fazer com que ele fique mais compactado, mais fixo naquele lugar, ok? Então a cobertura de grama é muito importante quando você faz a cobertura final, tá bom? Então olha só, camadas diárias, 15 a 20 centímetros. Camadas intermediárias, quando eu vou ficar mais de um mês sem trabalhar naquele ponto, de 20 também a 50 centímetros. Camadas finais, 60 centímetros, né, para garantir que aquilo fique bem escondido e também para ter o trânsito de veículos sobre ela. Então, olha só, nós temos um aterro aqui, por exemplo, várias camadas intermediárias com 20 centímetros, e uma camada final de 60 centímetros, ok? As pessoas, os veículos vão trafegar aqui por cima, por isso que essa camada tem que ser mais grossa. Aqui é a mesma coisa, mas um desenho mais técnico, né? Então, dentro do aterro terão várias camadas intermediárias de 20 centímetros e fora do aterro uma camada final mais grossa, tá? Essa parte reta aqui, né, define como o patamar, né, os degraus, vamos dizer assim, ou degraus. Bom, a parte reta. A parte inclinada é o que a gente chama de talude, beleza? Então, geralmente os taludes e as bermas é o que vão receber as camadas de recobrimento final. Bom, já vimos 3 sistemas, respirem fundo, estamos quase acabando, falta só mais 6. Então, olha aí. Drenagem de água de chuva, água pluvial, qual que é o problema? A água de chuva pode ocasionar vários problemas como deslizamentos de terra, erosões nas células de resíduos, aumento na quantidade de líquidos percolados. A chuva não combina com aterro sanitário, ok? O terreno fica escorregadio, ela aumenta a quantidade de chorume que eu tenho que drenar e tratar, ela torna a minha célula mais pesada, né? Mais propensa a deslizar e afundar. Então, isso é um risco para as pessoas e para o local também, ok? Então, qual que é a solução? Um sistema de drenagem que capte e tire a água da chuva de perto das minhas células de resíduo, ok? Existem 2 sistemas de drenagem, o chamado provisório e o permanente. Por que provisório, né, é o primeiro deles? Porque o aterro, ele é uma obra, como eu digo, que nunca acaba. Então, um dia eu estou construindo desse lado, outro dia eu estou construindo desse lado, outro dia eu estou construindo para cima. Então, eu faço camadas intermediárias e provisórias de drenagem para drenar a água da chuva naquele local que eu estou trabalhando, ok? Se eu precisar subir mais um nível, eu vou desfazer olha, essa drenagem provisória, né? E fazer depois a drenagem permanente. Então, a drenagem provisória, ela está sempre mudando, sendo construída e destruída à medida que meu aterro vai evoluindo. A drenagem permanente, não. Né? Aquela lá é fixa e fica durante toda a vida do aterro.
Então, geralmente, as drenagens provisórias são canaletas ou calhas meia cana. Eu pego um tubo de concreto ou PVC, corto ele no meio e ele vira uma calha, ok? E essas calhas eu nunca, vamos dizer assim, eu nunca colo uma na outra, né? Ela está só encaixada. Então, à medida que o meu aterro vai evoluindo, eu desmonto ou monto tudo de novo. Já permanente, não, são caixas de concreto, caixas de passagem, caixas de alvenaria, coisas mais caras que vão ficar permanente ali, né? Então, geralmente elas estão mais na parte de baixo do aterro ou nas células que já foram concluídas, beleza? Então, aqui as meia-canas que eu falei para vocês, ó, são tubos de concreto cortados no meio, e geralmente elas acompanham a linha do patamar. Então, a água de chuva que está descendo aqui é coletada por aqui e é drenada embora, tá? Essas aqui já são permanentes, ó. Você pode ver que eles usaram pedra-rachão aqui, é um gabião, né, que a gente chama, ok? Para desacelerar a água. Isso aqui também é um canal permanente, ó, feito em concreto, como vocês podem ver. Essas canaletas também são de concreto, tá bom? Então, nós temos as provisórias, que vocês podem assimilar mais ou menos como esse sistema, e as permanentes, beleza? Olha aí outra fotinho de sistemas de drenagem permanente, né? Então, uma escada hidráulica para desacelerar a água, por exemplo, as tubulações de concreto, as manilhas, uma caixa de passagem, né? Beleza? Bom, temos também o sistema de drenagem de líquidos percolados, vulgo chorume. Qual que é o problema do chorume? Porra, ó, tem muitos, né? Primeiro, se ele infiltrar no solo, ele vai contaminar todo o solo, ele pode ter metais pesados. O chorume ele tem que ser retirado das células, porque senão ele se acumula ali e aquilo começa a pesar sobre as células de baixo, né? O chorume tem que ser tratado, senão aquilo não é um aterro sanitário, ok? Então eu preciso drenar eles lá de dentro. A solução, sistemas de drenagem desses líquidos, né? As calhas e as canaletas e as tubulações de coleta de chorume. Então eu vou colocar essa tubulação dentro da célula, como se fosse um canudo mesmo, né? E todo o chorume que cair ali vai ser drenado para fora da célula para ser tratado posteriormente, tá? Então, o que são esses drenos de chorume, tá? Não é nenhum bicho de sete cabeças, não. Mas basicamente é um tubo de PVC ou PAD, ou o que é que seja, né? E eu faço vários furos em vários lugares, principalmente na parte de cima, ok? Então, quando o chorume escorrer, ele vai acessar a minha tubulação por esses furos. Eu cubro isso com uma camada de pedra rachão, uma pedra grossa, grande. Por quê? Porque senão esses furos vão entupir, né? Tem sacolinha, tem sujeira, tem um monte de coisa que pode entupir esses furos. Então, a pedra rachão vai criar uma superfície muito grande, né? Que é quase impossível de você conseguir entupir todas as superfícies. E quando o chorume bater no lugar, tiver uma sacolinha, ele vai escorrer até encontrar uma fenda nessa pedra e conseguir chegar até a minha tubulação de dreno. Beleza? Bom, então só isso, né? Tubos perfurados cobertos com material filtrante, que é a pedra rachão. Também podem ser construídos diretamente no solo, como canaletas, cobertas com material filtrante. Então você também pode fazer isso com meia cana, você também pode fazer isso com escavação no próprio solo. O material mais filtrante mais utilizado é a brita, mas também tem os seixos quartzosos, bonito esse nome, tá? Que também têm sido utilizados por resistirem melhor à ação de líquidos. Seixos quartzosos são aquelas pedras que a gente vê bastante na beira do rio. Elas têm até um formatinho mais redondinho, né? De tanto que as intempéries foram meio que lixando ela, tá? Você vai construir isso em todos os patamares, e eles podem ou não estar interligados com os drenos de biogás. O mais comum é eles estarem ligados, sim, ok? Então, né, a gente costuma fazer o fundo do aterro inclinado, justamente para facilitar o escoamento do chorume em direção aos drenos principais, né? Então eu vou fazer um recorte, isso aqui no caso é a base do aterro, né? Vou fazer um recorte mais profundo do que a base, colocar meu tubo coletor e preencher ao redor dele com a brita. Então quando eu começar a colocar resíduo aqui em cima, o chorume que escorrer vai vir por essa membrana de PAD até chegar aqui, ou ele vai escorrer diretamente por cima e acessar o meu dreno.
né? Então eu cubro eles com brita, como eu falei, justamente para que não seja entupido pelas sacolas e outras coisas que a gente usa para guardar o nosso resíduo. Esse aqui vocês podem ver que legal, ó. Cada dreno de chorume recebe um dreno de metano também, né? Estão exatamente uns sobre os outros aqui, ó. Ok? Então nós chamamos os drenos de chorume de drenos horizontais e os drenos de metano de drenos verticais. E é justamente, ó, 6 de 9, hein? Ó, você nem tá vendo o tempo passar, né? Mentira, eu também tô cansado, quero acabar isso aqui logo. O biogás é outro problema, né? Ele vai começar a se formar pela degradação anaeróbia. O biogás, quando eu falo, é o metano, principalmente, mas existem outros gases da decomposição que vão ser gerados lá dentro, mas principalmente o metano. Por que principalmente? Porque ele é explosivo. Então, se ele se acumular e formar um bolsão de metano, aquilo tem um potencial de explosão, né? Então, qual que é a problemática dele? Eu tenho que tirar ele lá de dentro, não posso deixar com que ele se forme em grandes quantidades. Se ele formar um bolsão, ele pode explodir. Se ele formar um bolsão, ele pode começar a empurrar a minha célula de resíduo para fora, é, pode começar a deslocar o meu aterro para sentidos que eu não quero, desmoronar aquilo tudo. Desmoronar, já falei umas 20 vezes, né? Porque realmente quase tudo ali está competindo para desmoronar o aterro, ok? Então a gente tenta sempre manter ele de pezinho. Então tem o metano, mas também tem gases contendo enxofre, nitrogênio, gás carbônico, mais pluviais. Então vamos supor, se o seu Zé foi fumar perto da caixa de passagem de água de chuva, né? Se o biogás conseguir acessar ali e for para o dreno pluvial, quando o seu Zé acender o cigarro dele, né, explode o aterro inteiro. Não é uma figura de linguagem, não. Você pode realmente chegar nesse nível aí, ok? Então a gente tem que drenar também o biogás lá de dentro e queimá-lo de forma controlada. E o sistema de construir dreno de biogás é basicamente igual o do chorume. Só que em vez de eu colocar o tubo no sentido horizontal, eu coloco ele no sentido vertical. Perfuro todo ele, né? Só que aí eu preciso construir uma camisa com uma malha metálica, né? Porque senão as pedras vão cair. Então eu coloco uma gaiolinha de metal e vou preenchendo ela de pedras nesse sentido, né? E o tubo vai estar lá no meio, tá? Então, olha aí, ó, a gaiolinha de metal, que a gente chama de tubo camisa, a pedra rachão, pelo mesmo motivo, para não entupir o meu dreno, e aqui dentro é o que de fato é o dreno, né? Vocês podem ver que é um tubo todo perfurado, ó, tá vendo? Esse aqui é um de menor diâmetro, né? Então, ó, isso aqui já é o dreno vertical ou o dreno horizontal. Provavelmente, quando subir mais um nível de resíduos, ele vai ficar aqui, né, para coletar o chorume, e vai estar ligado com o dreno de metano aqui em cima. Que bacana. Bom, como eu falei 20 vezes, tudo compete para desmoronar o meu aterro, né? Então eu vou analisar a estabilidade dos maciços de terra constantemente. O que quer dizer isso? Eu vou sempre estar monitorando para que lado que o meu aterro está se deslocando ou se afundando. Como a célula de resíduo vai se decompor, os resíduos lá dentro vão se decompor, aquilo vai murchar. Então, meu aterro tende a murchar junto, só que nesse processo ele pode acabar adquirindo a preferência por um sentido de deslocamento, o que pode ser perigoso, né? Porque ele pode se deslocar ao ponto de cair de fato, tá? Então, esse é o problema. Espera aí que acho que o cachorro está chamando aqui. Ei, Leia, o que você quer? Uma linha. Estava chamando mesmo. Bom, então eu vou monitorar e, se preciso, eu vou corrigir esse deslizamento, esse deslocamento do meu aterro sanitário, tá bom? Para isso, uma equipe de topógrafos vai estar constantemente fazendo a medição, as medições, né, de cada patamar, de cada nível do meu aterro. Bom, são os topógrafos que vão fazer isso. Então, nesse slide aqui, na verdade, eu estou só meio que repetindo, tá? Então, olha só como é que acontece a medição. A gente tem um marco fixo fora da área de resíduos. Por que fora da área? Porque essa área aqui não vai ter decomposição de resíduos, então o nível deste meu marco não vai mudar.
Se ele estiver ali na cota 500, né, provavelmente daqui 10 anos estará na cota 500 também, diferente dos marcos superficiais, né? Então vamos supor que hoje ele está na cota 510, ano que vem já está na cota 509, ele vai baixando. Espera aí que acho que agora a cachorra quer ir embora. Um sai, o outro entra. Tudo bom, Luke? Beleza. Então, o cara da topografia vai vir aqui, colocar aqui o teodolito, né? Teodolito é um nome muito engraçado, né? Me lembra aqueles meteoros do Chapolin Colorado. Lembra que eles montavam um teodolito e viajavam pelo espaço? Pelo espaço não, lá em Vênus. Doideira, né? Bom, ele vai colocar aqui o equipamento de medição dele e hoje ele vai tirar uma foto desse marco superficial. É um sistema de GPS, né? Então ele vai geolocalizar aquilo e vai falar, ó, aquele marco está a 10 metros de altura. Daqui um mês ele vai e mede de novo. E mede que baixou 10 centímetros. Não só baixou no sentido vertical, como ele também deslocou levemente para a direita. Não sei se aí no vídeo vai aparecer para a esquerda, né? Então ele começa a monitorar para que lado aquele marco está indo e se precisar a gente faz a intervenção, né? Retira, refaz de novo, constrói o talude, constrói a berma, tenta compactar melhor aquilo para garantir a estabilidade dos maciços, tá? 8 de 9, estamos acabando, hein? Tratamento dos líquidos percolados. Não basta só eu tirar o chorume, né? Eu tenho que fazer alguma coisa com ele, ok? Então, o chorume, depois de tirado, não pode ser jogado no rio diretamente, porque você está jogando esgoto no rio, não tem sentido, né? Então, eu tenho que diminuir a geração dele e tratar ele adequadamente, ok? Eu vou falar sobre isso brevemente, porque tratamento de líquido percolado é tratamento de esgoto. Então, na aula de tratamento de esgoto, a gente vai ver isso com muito mais critério, muito mais a fundo, ok? Mas eu vou dar uma pincelada nisso para você já começar a se ligar de como que a gente faz com o chorume. Eu posso recircular ele ou irrigar. Mas fala, professor, mas não tem sentido. Eu tirei o chorume de dentro da célula de resíduos e eu jogo de novo. É basicamente isso, né? Você começa um processo de tratamento, porque quando você faz uma célula novinha, as bactérias ali estão ávidas por alimento. Então você tira o chorume que está sendo formado nas células mais velhas, cheio de matéria orgânica, de compostos nutritivos para as bactérias, recircula e joga ele nas células de cima. Então as bactérias que estão ali, que vão se alimentar do resíduo, também vão se alimentar do chorume. Então você diminui a carga orgânica dele, você começa um processo de tratamento. O excesso do chorume você manda para uma lagoa, faz alguma outra coisa, mas é uma solução para você diminuir o impacto ambiental desse resíduo aí, tá? Você também pode tratar em lagoas de estabilização, que nada mais são do que lagoas cheias de bactérias, onde o churume vai ficar ali dentro recebendo oxigênio ou não, né? Vai só ficar ali deixando as bactérias trabalharem no tempo delas. Tratamentos químicos, como por exemplo, membrana de troca iônica, membrana filtrante, outros processos onde você use processos químicos mais caros, né? Então isso aqui é pouco aplicado no Brasil, por causa do preço mesmo, tá? Mas é o futuro, é isso aqui. Não só gerar, tirar o chorume e tratar biologicamente. Você dá um tratamento químico para devolver ele com uma excelente qualidade para o meio ambiente, né? Tratamento por filtros biológicos, que é mandar o chorume para um filtro cheio de bactérias que estão fixas em meios tipo pedra ou hashings, né? A gente vai ver isso melhor na matéria de tratamento de esgoto. E o líquido vai percolando lentamente, como se fosse um solo, né? E as bactérias vão tratando esse líquido. Ou eu posso só armazenar e mandar para uma ET. E aí, por exemplo, essa NASA trataria para mim no processo que ela tiver lá, tá? Então, isso aqui é um exemplo da recirculação, né? Então, eu tiro o chorume por aqui, o chorume mais velho, e mando ele de volta para cá, né? Para as bactérias dessas células de cima tratarem ele, diminuírem a carga orgânica para mim. O excesso e o chorume muito velho, eu mando para um sistema de tratamento, né? Aqui é uma lagoa de estabilização, tá vendo? No caso, são duas, três. Tô ruim, tô sem óculos.
Então o chorume fica aqui lentamente, durante 30 dias ele vai percorrendo essa massa de água, 30 dias depois ele chega do outro lado, vai para essa outra lagoa aqui, onde ele deve ficar mais 20 dias, mais essa outra aqui, e depois ele é descartado no corpo d'água com uma DBO bem baixa, ou bem menor. Aqui a gente tem, por exemplo, as colunas de troca iônica, então você consegue um nível de pureza muito alto. Aqui são os filtros biológicos, tá vendo? Então ele tenta imitar o subsolo, ele tenta imitar o solo, né? Então você manda o líquido de cima para baixo. À medida que o líquido vai escorrendo, essas pedras são cheias de bactérias que vão comendo e se alimentando desse churume aí, tá? E por último, você sobreviveu, hein? Sistema de tratamento de gases, né? Então, o metano que eu tirei de dentro das células, eu também preciso dar um destino para ele, né? O metano vai fazer o que com aquilo lá? Como ele tem um potencial explosivo, o mais fácil que a gente faz é queimar ele, né? O metano ele é 21 vezes mais prejudicial para o efeito estufa do que o CO2. Então, quando eu libero o metano direto, eu estou fazendo 21 vezes mais impacto ambiental do que o gás de efeito estufa CO2. Quando eu queimo o metano, ele é convertido a CO2. Então, eu diminuo 21 vezes esse impacto ambiental que ele vai causar. Não quer dizer que ele não cause impacto, tá? Então, é isso que a gente faz ultimamente. Eu vou até meio que passar rapidinho isso aqui, tá? Depois vocês dão uma lida com calma, que é queimar o metano. Eu falei chorume, queimar chorume? Acho que eu tô meio louco, é o horário. Queimar o metano, ok? Então, quando você passar aqui e estiver vendo essas chamas aqui, nada mais é do que o metano sendo queimado convertido a CO2. Então, eu queimo ele de uma maneira segura, de uma maneira controlada, ok? No slide anterior que eu passei rapidinho, eu estou falando sobre por que, que o sistema de aproveitamento não é tão aplicado no Brasil. Você tem investimentos, tem que limpar esse gás antes de queimar, porque você não tem só o metano ali, você tem vapor de água, enxofre e outros gases que estragam o seu sistema de queima, né? Estraga a turbina. Então você tem que limpar esse gás antes de queimar ele de fato. Tem que ver o custo, porque depois que você começa a depositar o resíduo, demora um tempinho para o metano começar a ser gerado. E depois que você para de depositar o resíduo, a partir de um tempo depois, o metano começa a diminuir também. Então, uma usina de biogás, ela é rentável nesse período de geração de metano? Você consegue investir, produzir o gás, produzir energia elétrica e ter o custo disso coberto pelo metano? Tá? Então, por isso que não é muito comum ter usinas de biogás no Brasil, mas também é uma coisa a se pensar para o futuro, né? Como que a gente pode otimizar essas usinas e reaproveitar todo esse metano que é gerado nesses lugares, porque é muito metano, tá? Então, aqui a gente tem os sistemas de drenagem de metano e queima dele. Esse aqui, se não me engano, inclusive é o Estre. Então, no caso do Estre, ele tem uma central de queima, né? Não é queimado em cada lugar do aterro. Esses gases são drenados para um tubo principal e esse tubo principal leva para essa usina de queima aqui. Então, seria interessante se eles conseguissem aproveitar a energia aqui, por exemplo. E essa aqui é uma usina de biogás em aterro sanitário no Brasil. Se não me engano, fica lá no Paraná, se não estou enganado, né? Então, essa sim queima o biogás para gerar energia elétrica e rentabilizar isso que era o passivo ambiental de um aterro sanitário. Olha aí, certo, gente? Então, deixa eu dar um salvar aqui, fechar esse negócio. Então, você sobreviveu a mais essa aula. Eu nem sei quanto tempo de aula deu, mas deve ter dado pelo menos uns 30, 35 minutos, ok? Vai com calma, devagar. Lembra que a gente está em pandemia, então fica tranquilo, assiste a aula. Logo em breve eu vou colocar os exercícios, ouça a minha voz, leia os slides, ok? Mas insista, persista. Não tá fácil para ninguém, não tá fácil para mim, não tá fácil pro Luke que tá ali deitado, né? É, mas assim, é o que a gente está vivendo, é o que a gente tem para hoje, ok? E lembrando que qualquer dúvida que você tiver, me manda um e-mail, me escreve pela plataforma, que eu tento responder o mais breve possível, ok? Eu tento responder, porque como vocês veem, é 11h30, quase meia-noite, e é só agora que eu consigo ter sossego para fazer esse tipo de coisa, responder vocês com calma, etc e tal.
Beleza? Então é isso aí, a gente se vê na próxima aula. Ó, tá virando blogueirinho, né? YouTuber. A gente se vê na próxima aula. Um abraço, um beijo, um queijo e até nosso próximo conteúdo.